Não é o trabalho, e sim o propósito que o torna especial, do livro A Cabana. A gente fala tanto de propósito que é preciso fazer aqui uma ressalva importante. Não vamos falar hoje sobre o propósito do indivíduo, a sua razão de existir. Aqui a gente vai falar do propósito da tarefa, já que o livro falou do trabalho, né? Essa frase, ela nos convida a refletir sobre as intenções que colocamos em nossas ações. É uma lembrança de que quando nós agimos guiados por um propósito maior, nossas ações se tornam mais significativas e transformadoras, tanto para nós quanto para os que nos rodeiam. A ausência de propósito faz as pessoas trabalharem só para atender as, como posso dizer, apenas para cumprir, para atender às expectativas externas. Viver sem propósito é como ser escravo das circunstâncias externas, das condições do meio. Por outro lado, agir com propósito transforma qualquer tarefa em uma oportunidade de crescimento e de expressão da própria essência. Por isso que eu sempre falo que todo mundo é insubstituível. Cada um tem uma essência única. O propósito torna o trabalho especial, porque especial não é o que fazemos, mas o porquê fazemos e como fazemos. Não se trata de olhar para a tarefa, mas para o significado da tarefa. O que realmente dá significado ao que fazemos não é a tarefa em si, mas o motivo pelo qual a realizamos. Eu assisti a um TED Talks do Paulo Storani, capitão do BOP do Rio de Janeiro, que me marcou muito por uma passagem específica. Ele diz o que faz um policial entrar para o BOP e aceitar as tarefas mais arriscadas sem ganhar nenhum centavo a mais do que os outros policiais. Ele diz que é a relevância da tarefa. E a relevância, quem atribui não é quem delega a tarefa, é quem recebe. Uma tarefa que tem relevância, que tem valor agregado, deixa de ser só uma tarefa e se torna uma missão. E quem se dedica para uma missão é um missionário. Incrivelmente, o exemplo que ele usa de missão é a paternidade e a maternidade, em que um pai e uma mãe, muitas e muitas vezes, abrem mão do conforto por um bem maior, que eles escolheram. A missão é uma escolha voluntária. Nesse sentido, o propósito é aquilo que você escolhe atribuir ao trabalho, transcendendo a simples execução de tarefas. Como disse a Madre Teresa de Calcutá, uma vez ela foi entrevistada. E aí perguntaram como ela se sentia com ações tão grandiosas que ela fazia. E ela disse que, na verdade, não importa se a tarefa é grande ou pequena, importa o quanto de amor você coloca no que você faz. Muito amor colocado em uma tarefa pequena transforma as pequenas em grandiosas. E justamente pelo fato de ser uma escolha, cada tarefa pode ter um significado diferente a depender da pessoa que assume a tarefa, que aceita a tarefa. Dependendo da tarefa, a pessoa pode fugir dela ou correr em direção a ela. Nem todo mundo aceitaria atuar cuidando de pessoas, mas quem tem talento para ser uma enfermeira pode buscar isso como missão. Enquanto a maioria de nós, ao ouvir alguns tiros, foge para longe, um policial procura de onde veio e corre em direção ao risco. E os exemplos vão aos milhões, né? Quantas vezes a gente não pergunta para alguém: "Qual é a sua profissão?" Aí a pessoa: "Ah, eu sou professora de crianças." Aí a reação normalmente é: "Meu Deus, como você consegue administrar tantas crianças? Uma só já é difícil para mim." Ou um professor de educação física conversando com um executivo: "Nossa, como você consegue ficar o dia todo trancado no escritório?" E o executivo: "Como você consegue passar o dia todo transpirando, sem ar-condicionado, trabalhando cada dia em um lugar, sem estabelecer uma rotina?" E por aí vai. Falamos então que o que transcende a tarefa e alcança o propósito é o significado. E o significado é a gente que atribui a tarefa. E ele é composto pelo por que fazemos e também o como fazemos. Quer ver a prova de que a tarefa pode ser a mesma, mas a gente pode mudar o como fazemos? É só você pensar para quem você está fazendo. Será que você faz algo para um estranho
da mesma forma que faria para o seu filho ou para sua mãe? Dependendo de para quem você faz de um jeito diferente. A tarefa pode ser a mesma, mas qual significado você atribui? E já que é você que atribui, por que que você não escolhe atribuir sempre o melhor dos significados? Tem um grande ser iluminado que passou pela minha vida, Marco, dentista que tornou a minha vida muito mais fácil. Graças a ele, eu passei pelo tratamento do câncer de uma forma muito melhor. E ele era também professor. Um dia eu estava num evento do Rotary, Marco era o palestrante, e na plateia tinha um de seus alunos da faculdade. E esse aluno pediu a palavra e disse o seguinte: uma vez o professor Marco perguntou assim: você quer ser um profissional de excelência? E eu disse: sim, é claro. E ele disse: então, quando você receber uma senhora no seu consultório, trate ela como se fosse sua avó. Quando você receber um homem, trate como se fosse o seu pai. Se você receber uma criança, haja como se fosse seu filho. Se você fizer isso, será sempre um profissional de excelência. Eu nunca esqueci essa fala. E é a prova de que não se trata da tarefa, mas do propósito. E eu peço licença para registrar aqui a minha gratidão ao Marco, que faz muito tempo, aliás, que eu não encontro, acho que está até fora do Brasil, mas Marcão, seja lá onde você estiver, receba o meu abraço sincero e a minha eterna gratidão. E aproveitando que nós estamos falando, que a depender de para quem fazemos, a gente faz de um jeito diferente, eu vou reforçar um ensinamento para aqueles que têm fé. Tudo o que fizerem, façam para Deus. Nós já citamos aqui uma frase que ora é atribuída à Irmã Dulce, ora é atribuída à Madre Teresa, que é mais ou menos assim: às vezes você faz o bem para uma pessoa e dela não colhe nem reconhecimento, sequer gratidão, mas faça assim mesmo, porque não tem a ver com a pessoa. No final das contas, é tudo entre você e Deus. E eu vou acrescentar aqui mais um aspecto. O trabalho exterior é reflexo do nosso interior. Exatamente isso. Esse é o nosso desafio, encontrar propósito em tudo o que fazemos, independente da natureza do trabalho, porque isso reflete o domínio da mente e a criação intencional da própria realidade. Encontrar o propósito em nossas ações é essencial para a realização pessoal, mesmo em circunstâncias desafiadoras. Lembra daquela frase que a gente já falou aqui antes também? Quem tem um porquê viver consegue aguentar quase que qualquer como. Mas isso não precisa ser só na adversidade também. Spinoza define a alegria como o aumento de nossa potência de agir. Quando trabalhamos com um propósito que está alinhado com um bem maior, experimentamos a alegria verdadeira, que não é passageira, mas baseada no entendimento das leis universais. É assim que o propósito dá ao trabalho a capacidade de contribuir para essa alegria duradoura e significativa. Eu vou aproveitar e deixar um link aqui de uma reflexão que eu fiz sobre o propósito da tarefa e como ele se relaciona com o propósito do indivíduo. Espero que você se divirta tanto quanto eu. Por hoje é isso, que você tenha uma próxima semana em que saia da inércia, da repetição das tarefas, que você encontre o caminho para deixar de ser um executor de tarefas para se tornar um missionário, missionário da sua própria vida. Que você possa constantemente perguntar: qual é o propósito por trás do que eu estou fazendo? De forma que essa reflexão consiga transformar qualquer ação, até mesmo as mais rotineiras, em algo profundamente significativo. Um forte abraço, fique com Deus, afetuosamente.